Silvia Coelho, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal Progredi Talks. E gostaria de começar por lhe colocar esta questão. Quem é Silvia Coelho, para que os nossos seguidores a possam conhecer melhor? Muito bem. Para mim é um gosto poder estar aqui convosco também, com os nossos seguidores, com os vossos seguidores. A Silvia Coelho é um mistério, como quase todas as pessoas, não é? Como quase todos nós. É um mistério que se tem desvendado, ou que eu tenho procurado desvendar ao longo dos meus 52 anos de existência, não é? Porque eu costumo dizer, eu gosto muito da idade, não gosto da força da gravidade, essa parte já não gosto tanto, mas a idade dá-nos uma sabedoria muito interessante e que eu gosto muito. Portanto, eu tenho feito a minha vida em vertentes um bocadinho diferentes, embora sempre à volta das pessoas, tenho trabalhado muito no desenvolvimento das pessoas, e numa vertente que me é particularmente cara, que é a parte da psicologia, da hipnoterapia e de uma psicologia que é uma psicologia transpessoal, que vai para além daquilo que é apenas a ciência e do meramente psicológico, integrando de alguma forma a parte espiritual, toda a parte a biológica, a espiritual, a psicológica, tudo aquilo que pode de facto definir, ou aquilo que eu acredito que define uma pessoa. Assim, resumindo, é capaz de ser isto, ser por aqui. Portanto, a Silvia, na sua parte profissional, atua na psicologia, na área da psicologia e também da hipnoterapia, não é? Certo, certo. Portanto, Mais num na mundo, psicologia? num Sim, sim. mundo muito interior do ser humano, não é? Exatamente, Ah, exatamente. que maravilhoso, que é muito infinito. É tão infinito como o universo, não é? Eu costumo dizer há um universo fora de nós que é infinito, que pelo menos ainda não conhecemos limites, e também até onde eu sei ainda não conseguimos conhecer limites do universo que é o interior, não é? Eu costumo às vezes dizer que nós temos muitos mundos por dentro. Aliás, não sou eu que digo, quem diz é o Pedro Abrunhosa, numa maravilhosa canção, que diz que os mundos que temos por dentro, não é? E de facto nós temos tantos mundos por dentro que não sei até onde é que vai esse universo. E esse de facto é o meu interesse principal, tem sido a minha vertente em termos de desenvolvimento de pessoas, às vezes de uma forma mais prática e do ponto de vista da qualificação profissional, e também este lado pessoal de ir até ficarmos numa nave para dentro, e esta descoberta é maravilhosa, é a parte que me interessa mais, efetivamente. Silvia, também assim que aqui um pouco por curiosidade, de que forma é que a hipnoterapia se integra na psicologia? Da melhor forma possível. Portanto, a hipnoterapia é uma das terapias reconhecidas pela psicologia, das terapias permitidas, reconhecidas e desejáveis, sendo feita por pessoas que a sabem fazer, que têm a técnica de alguma forma. Portanto, é uma técnica de terapia utilizada em psicologia, não de qualquer forma, mas porque tem tanta informação para isso. E, de facto, a hipnoterapia, nós estamos a falar em que as pessoas estão num estado ampliado de consciência, portanto, não tem nada a ver com aquilo que vimos de hipnose nos filmes, nos espetáculos. Isso é outra conversa, isso é espetáculo. Aqui o que estamos a falar é de a pessoa poder entrar num estado ampliado de consciência, e o estado ampliado de consciência é um estado que nós já temos. E para ser fácil de perceber, pode ser comparável com aquele estado imediatamente antes do acordar, de estarmos despertos, ou imediatamente antes de adormecer, em que não temos aquele controle, estamos conscientes, mas não temos aquele controle total sobre aquilo que são os nossos pensamentos. E de alguma forma a hipnoterapia permite-nos aceder a bocadinhos do nosso universo interior que não conseguimos aceder neste estado normal. Permite-nos, por exemplo, aceder a memórias que agora não as temos de forma consciente. Portanto, permite-nos ampliar aquilo que é o estado de consciência e ir a umas gavetas que estão escondidas nos sótãos que nós não sabemos onde é que estão. Portanto, permite-nos libertar e reconhecer determinadas circunstâncias que temos. Um exemplo assim muito prático: um determinado trauma que tivemos numa determinada idade da nossa vida e que agora não nos lembramos dele. O nosso cérebro é muitíssimo inteligente, esperto, é muito mais esperto, que é, ele trabalha para a nossa sobrevivência, para a nossa poupança de energia, para não sentirmos dor, não é propriamente para a nossa felicidade. Portanto, e o nosso papel enquanto profissionais será também trabalhar para a nossa felicidade, sabendo que há um cérebro que trabalha para a nossa sobrevivência. Portanto, muitas vezes o que eu faço é afastar a dor.
Ele afasta a dor, cliva a dor, esconde o trauma para nós não sabermos que ele lá está. Para não nos doer. Se eu não tiver consciência dele, esta consciência clara não me dói, o facto de que ele está lá dentro. E que às vezes faz com que eu faça escolhas no meu dia a dia sobre as quais eu não tenho consciência. Ou seja, eu estou consciente que escolhi. Eu quero ir por aqui. Mas eu não sei bem porque é que fiz. Porque é melhor, porque não sei o quê. Mas muitas vezes essa escolha é feita devido a qualquer coisa que eu tenho muito escondido cá dentro, que influencia a minha vida e eu não sei. E a hipnoterapia pode ajudar neste sentido. Este é um dos aspectos. É muito libertadora e permite-nos ir mais fundo no tal universo interior do que aquilo que conseguimos fazer em estado aqui, pleno de consciência. Assim, resumindo, é capaz de ser isto. Muito interessante, sim. A Sílvia, e eu desde já convido aqui os nossos seguidores a lerem o artigo que a Sílvia escreveu na edição 145 da revista Progredir, na secção da espiritualidade. Escreveu um artigo muitíssimo interessante, cujo o título já por si só é uma chave. O título do seu artigo é Planeie a viagem da sua vida. E eu iria perguntar-me qual é a maior viagem da nossa vida? Tal como eu escrevi no artigo, não é? A maior viagem da nossa vida é a viagem ao nosso interior. É ao autoconhecimento. Nós todos temos muitas vezes aquele sonho, ou se não temos todos, é para usarmos pelo menos esta imagem, este paralelismo, que há a viagem da nossa vida, que normalmente é uma viagem muito exótica, à volta do mundo, ou qualquer coisa parecida, ou pelo menos longe, não há de ser aqui na esquina ao lado, e que requer algum planeamento, não é? Pode ser planeamento financeiro, de timing, com quem, onde, portanto, dedicamos muito, normalmente pomos muito amor em cima desse tipo de planeamento, ou pomos muita dedicação em cima desse planeamento. E é sempre qualquer coisa que está fora de nós, é aquilo que eu quero fazer, alguns, às vezes não posso fazer agora, mas se calhar daqui a 10 anos vou fazer, e levo aqui muito tempo a me atacar no assunto com todo o carinho por mim próprio, porque eu quero fazer aquela viagem, é o meu objetivo. E este comparativo à viagem, ao planear a viagem ao nosso interior, eu acho completamente fundamental que nós consigamos atingir determinados níveis de autoconhecimento. Eu acho efetivamente que a viagem da nossa vida tem que ser ao nosso interior. O autoconhecimento é fundamental para a nossa felicidade, é fundamental para o nosso bem-estar. Se não quisermos ir à palavra felicidade, porque teríamos aqui outro programa, mas pelo menos à palavra bem-estar e à paz interior. A verdade é que nós também não podemos fazer esta viagem ou este autoconhecimento, ou este trabalho de autoconhecimento de chicote. Um chicote no sentido de golpe. É agora, porque sim, por decreto, porque sim. Porque se faz em determinada idade, temos que começar a fazer, sei lá, aos 5, aos 10, aos 50. As coisas não são assim connosco, com as pessoas. Esta viagem tem que ser, ou este conhecimento tem que ser um bocadinho quando estamos prontos para isso. Quando a vida nos chama e quando sentimos que verdadeiramente é por aí que temos que ir. Claro que se começa devagarinho, e se todos fôssemos educados desde meninos a refletir, a fazer um bocadinho de meditação, a refletir sobre si próprios, sobre as escolhas que se fizeram, em vez de levar um castigo imediato, então vamos lá pensar sobre o que aconteceu, qual é a consequência, porquê que se fez isso, mais do que tudo. A consequência, mas porquê a razão, a causa das coisas, o irmos à causa das coisas. Mas isto teríamos que mudar um sistema de estar na sociedade, pelo menos naquela onde estamos em si. E a própria vida às vezes nos vai chamando, lamentavelmente é quando temos uma desgraça qualquer, uma situação qualquer que precisamos de uma ajuda e de repente percebemos que é preciso conhecermos, que é preciso perceber quem somos. E então, nesse momento, é capaz da viagem começar. Mas era muito interessante que cada um de nós pensasse que o caminho é para dentro. Eu li uma vez havia um dito, um mantra numa t-shirt, as t-shirts que têm aquelas palavras e aquelas frases bonitas, que dizia assim: a saída é para dentro. E eu fiquei tanto tempo a pensar naquilo, gosto de pensar, gosto muito de falar, mas também gosto de pensar, fiquei tanto tempo a pensar naquilo, a saída é para dentro, a saída é para dentro. E, efetivamente, a saída é para dentro. Porque a saída no sentido, era uma frase em brasileiro, não é? Uma expressão brasileira, a saída é para dentro, e pensar assim, efetivamente, a saída
do problema, a solução do problema, o construto da nossa felicidade, o nosso caminho é para dentro, em primeiro lugar. Mas eu não posso fazer um caminho se eu não conheço o que é que tenho, os recursos que tenho, as dores que tenho, as qualidades que tenho, se eu não percebo o que é que me magoa, as culpas que tenho, as vergonhas que tenho. Se eu não sei os medos que tenho, a maior parte das nossas escolhas são feitas a medo. Eu costumo brincar e a dizer que são a amor e a medo. Amor, não no sentido só romântico, mas no sentido do bem maior, aquilo que eu faço porque eu quero muito estar nesta profissão, sei lá, porque de facto amo as pessoas e gosto de estar com elas e é onde eu me realizo e onde, etc, 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 por amor. Aqui eu ponho aquela categoria do por amor. Ou então eu posso dizer assim, eu quero estar nesta profissão porque eu tenho muito medo de estar desempregada e então estou na profissão. Portanto, há aqui a mesma circunstância pode ser causada, ou a mesma escolha pode ser causada por coisas diferentes. E de uma forma muito simplista, como é evidente, muito simplista, eu digo amor ou amor. E que nós temos que saber isto, temos que nos conhecermos. Temos que nos conhecer, aliás, temos que perceber porque é que fazemos as coisas, porque é que escolhemos, porque muitas vezes estamos a tolher a nossa ação, estamos a tolher o caminho, não vamos por este lado ou não vamos por aquele, por medo da rejeição, medo de não parecer bem, medo de não conseguir, um conjunto de medos que muitas vezes nós não os identificamos. E são medos com uma expressão grande. E também eu às vezes brinco, acho que é importante brincar com coisas sérias para as tornar mais leves. É importante nós reconhecermos, olhamos nos olhos, e quando nós olhamos nos olhos, ele fica mais pequenino. Aquele medo fica um bocadinho mais pequenino, não é? Portanto, encolhe-se um bocadinho, eu já sou capaz de olhar, sou capaz de o reconhecer. E aquilo que eu reconheço em mim faz-me lidar melhor com essa situação. Se eu reconheço os meus limites, eu consigo aceitá-los e dizer assim, consigo fazer esse trabalho. E às vezes aqui entra o profissional para poder, de facto, ajudar a pessoa a reconhecer, não é? Porque muitas vezes vemos aqueles livros de autoajuda, seja aquilo que você quiser. Pode ser tudo aquilo que quiser. Não é verdade. Isto não é verdade. Estamos também a criar uma imagem que não é verdade. Se a pessoa então não é aquilo que ela quer, a culpa é dela. Portanto, eu sou uma desgraçada porque não consigo. Eu quero ser o Cristiano Ronaldo no feminino. Se eu posso ser tudo aquilo que eu quiser, nós transmitimos às vezes estas mensagens às pessoas. É evidente que eu já não tenho nem idade, nem físico, nem seja aquilo que for para ser o Cristiano, nem o talento, nem as características para poder ser. Eu tenho que fazer este autoconhecimento para eu poder ajustar aquilo que são as minhas características, a minha forma de ser, as minhas capacidades, saber enaltecê-las, saber tirar o melhor delas, conhecer os meus limites e que os meus limites não me diminuem, só me podem definir de uma forma global, não é? Eu tenho este limite, eu, por exemplo, não tenho jeito absolutamente nenhum para desenhar, é uma desgraça, completa, é uma desgraça, não tenho nenhum jeito para isto, portanto, não vale a pena eu querer ir para a arquitetura ou eu querer fazer os desenhos, não sou capaz. Mas tenho que perceber que isto também não me diminui, porque eu não consigo fazer isto, mas consigo fazer outras coisas de uma forma fluida que outras pessoas também não conseguem. Portanto, é esta viagem interior, este ir lá dentro, que nos pode trazer muito bem-estar. E às vezes é preciso planear um bocadinho. Planear no sentido. E pode começar por uma coisa muito simples que é, eu gostava de fazer, não sei se ainda estou pronta. Não sei qual é o caminho, nem sei como é que se faz. Mas eu gostava de me conhecer melhor. E quando eu me conheço melhor, e às vezes pode ser até por um fator externo, eu preciso me dar melhor com os meus pais, eu preciso saber lidar melhor com os meus filhos. Às vezes vem por um fator externo. E de repente alguém nos pode ajudar a dizer assim, então vamos lá centrar-nos naquilo que é importante. Eu, agora, não é? Porque a palavra eu, muitas vezes também olhamos para ela como se fosse um ato de egoísmo dizermos eu. Mas a nossa primeira missão, efetivamente, é olharmos para nós e tratarmos do nosso bem-estar. Aqueles lugares que se eu não estiver bem, como é que estão os outros bem, é um lugar comum, mas efetivamente é extraordinariamente importante. Eu tenho a obrigação de me cuidar em primeiro lugar. Porque quando eu cuido aquilo que tenho cá dentro, eu sou capaz também de compreender no outro a dor do outro. Se eu conhecer a minha dor, eu sou capaz de compreender a dor do outro. Se eu não tiver uma coisa também muito simples que eu acho que faz compreender uma imagem muito simples. As pessoas que são muito, 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 muito exigentes com os outros, tendencialmente são muito, 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 muito exigentes consigo próprias. E são tão exigentes consigo próprias
que acabam por passar isso para o outro. E verdadeiramente, muitas vezes o que está ali é eu tenho tanto medo de falhar e tenho tanto medo que me reconheçam mal, que não me reconheçam, que então eu tenho que ser muito exigente. Se eu não sou merecedora de reconhecimento, a única forma que eu encontro de ser reconhecida e de eu me reconhecer a mim própria é ser perfeccionista. Não é? Pronto. Há pessoas que têm só a característica de serem exigentes e perfeccionistas, porque aquilo as organiza. Pode ser por outra razão. E está tudo bem, desde que seja saudável. E às vezes eu percebo que estou a pôr, por exemplo, nos meus filhos, estou a ser tão exigente com eles, e eu tenho que aliviar. Porque eles não têm a culpa nenhuma do meu passado, dos meus traumas, daquilo que me diziam quando era pequena. Epá, não fazes mais que a tua obrigação, não fazes mais do que não sei o quê, afinal não tens jeito para nada. Coisas que eu ouvi, que foram ficando cá, que às vezes eu não me lembro delas, lembro-me de umas, não me lembro de outras, e que ficaram cá a moer dentro. Por isso é que nós temos que ir lá dentro e que temos que começar pelo querer. Então eu vou querer. Não sei se estou preparada, mas quero. Não sei se quero ir por esse caminho agora, se isto vai doer, se não vai doer, mas pode-se fazer devagarinho. Portanto, daí que eu falo no planeamento, não só porque se planeia uma viagem, mas porque deve haver um momento para isso e tem que ser feito também, se calhar, step by step, devagarinho, de acordo com o ritmo de cada um, e de acordo com a carteira de cada um, quando faz uma viagem, a gente escolhe conforme o dinheiro que tem ou aquele que resolveu poupar, ou de acordo com a necessidade e o gosto, no sentido de se eu prefiro ir para um hotel de 5 estrelas, ou se eu prefiro ir para um resort, ou se eu prefiro ir para uma tenda no meio não sei do quê. Portanto, de acordo com as características de cada um. É isto que eu quero dizer quando se planeia esta viagem ao interior. É ir à busca de nós próprios. Porque tem consequências cá fora. Não é? Porque impacta na nossa vida cá fora, impacta nos outros. Sim, todas as nossas ações impactam o todo, não é? Os Certíssimo. outros e o todo, na realidade, não é? É verdade, certíssimo. Ahm, estas tuas palavras são muito encorajadoras, muito desmistificadoras, também muito, nos direcionam muito, também para uma consciência mais conectada connosco, não é? Uhum. Mas também nos leva para um campo de reflexão que eu considero essencial, porque fala-se muito de autoconhecimento Uhum. e eu penso que a maior parte das pessoas, e aqui estou realmente a generalizar, ainda que não seja a forma mais correta de o fazer, mas generalizando um pouco, a maior parte das pessoas acha que ler alguns livros, meia dúzia de livros de autoajuda, etc, etc, e que depois o autoconhecimento é um estalar de dedos. Mas na realidade o autoconhecimento é feito de muitas camadas, não é? É uma descoberta de muitas camadas nossas, não é? É o exemplo que eu uso muitas vezes também, essa frase eu costumo usar muitas vezes, que é por camada, isso vai lá por camada, exatamente, é como a cebola, não é? E daí que há patamares que vamos chegando lá, porque dizem muito bem que esta conexão interior com essas camadas não se vai aos livros encontrar, não se vai ler. O livro pode ser aquele aperitivo, se for um bom livro, pode ser aquele aperitivo que nos abre o apetite para a refeição principal, não é? E pode ser qualquer palavra que às vezes ficamos lá a refletir sobre ela, que nos faz cair, eu uso a expressão cair a ficha, dizer assim, há aqui qualquer coisa que eu tenho que fazer com isto. É? Ou então, mas porquê que eu não sou capaz? Eu vou recitar aqui estas coisas todas e fica igual. Ou olho para o espelho de manhã e digo que sou linda, e chego à rua quando olho na montra e afinal já não estou nada linda. E porquê? Às vezes pode ter este efeito benéfico. Eu tenho algum medo do exagero, e principalmente de algumas situações que tenho visto descritas, que tenho visto faladas, em que eu temo, efetivamente, que seja aquilo que você quiser. Né? As pessoas fazem curso e coisas assim, seja aquilo que você quiser. Já falámos sobre isto anteriormente. Mas, de facto, podem ser também o despertar de qualquer coisa, o acordar para a vida, o despertar, pronto, o despertar para esta necessidade.
E efetivamente vamos por camadas. Nós às vezes vamos por um pedido que é, eu tenho um adolescente, vou dar um exemplo que acontece a muitas pessoas, não é? A adolescência é fogo. Os nossos amigos brasileiros dizem, né? A adolescência é fogo. Eles não vêm com livro de instruções, nem a bebés, quanto mais a adolescência. Portanto, e a adolescência hoje em dia, então, é completamente diferente daquilo que era há não sei quantos anos atrás. E, e às vezes o pedido vem um pedido. Imagina, eu preciso de saber lidar com o meu filho. Eu preciso saber lidar com o meu filho porque ele está insuportável. Pronto. E eu não consigo, já não sei como é de fazer. Eu não sei como é de fazer. E muitas vezes a primeira abordagem começa por pode ser este tema. Eu e o meu filho, a minha relação com o meu filho. Se conseguimos apaziguar, imagino, conseguimos apaziguar esta situação e às vezes eu reconhecer no meu filho características que eu própria tenho ou que eu própria tinha, não é? Esta parte é muito interessante, e quando há aquela iluminar a dizer mas eu era exatamente igual. Se calhar não tinha tanta liberdade na altura, mas eu fazia a mesma coisa. Isto é assim, de repente é uma camadinha, pode ser só aquela muito fininha, aquela de cima dos bolos, aquela assim só que sai, e de repente, muito bem, vamos lá ver, vamos lá lembrar porque é que se era assim, porque que era assim, porque que respondia torto aos pais. Isto é um exemplo, como outro qualquer, não é? Porque que respondia torto aos pais? Porque os meus pais diziam isto, aquilo, o outro, porque eu tinha uma revolta dentro, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o que mais. E nós começamos com uma coisa às vezes muito simples, começamos a avançar, a ir lá para dentro, mas estamos capazes porque conseguimos começar numa coisa simples e vamos fazendo este tal caminho caminhando e vamos tirando camadas. E muitas vezes vemos assim, começa-se uma conversa a dizer, eu dou-me lindamente com a minha mãe, com os meus pais, dou-me lindamente, sempre dei lindamente, e chegamos a um fim do percurso em que nós temos aqui um conjunto de pedidos, um conjunto, às vezes, de raivas dos nossos pais, que nem somos capazes de confessar, porque temos muita vergonha, porque não podemos ter raiva dos nossos pais, é feio, socialmente é feio, ou temos culpas porque não fizemos não sei o quê, ou fomos abusados em crianças e sentimos culpa de uma coisa que não nos pertence. Portanto, estas camadas que efetivamente temos, conseguimos com ajuda profissional, dentro daquilo que encaixa na nossa vida, não é? Também temos que encontrar o terapeuta que encaixa, pode ser mais assim ou mais assado, é evidente, e conseguimos ir levantando as camadas até onde estamos preparados para isso. E há alturas em que há uma camada que não se pode levantar e que temos a consciência que se calhar é melhor ainda não ir por aí, porque ainda não consolidámos o que está anterior, o que foi descoberto anteriormente, e noutra altura da vida, noutra circunstância, conseguimos ir muito depressa e conseguimos ali de uma pernada tratar de 3 ou 4 camadas, se for o caso. Porque quando estamos a tratar de levantar uma camada, há aqui um processo que tem que ser feito. Descobrir o que é que se passa, conhecermos, fazemos sempre, inevitavelmente, um juízo de valor sobre isso. Que asneira que eu fiz, não devia ter feito nada lá. Não fiz nada bem, devia ter feito de outra maneira qualquer. E há um trabalho que nós temos que fazer, sozinhos ou com ajuda, mas com ajuda é sempre muito mais fácil, que é dizer assim, ressignificar e dizer, eu fiz o melhor que fui capaz com as circunstâncias e os recursos que tinha. Hoje, com a sabedoria que eu tenho, com o tempo que eu tenho, com aquilo que eu tenho ao meu dispor, com aquilo que eu já fui capaz de elaborar, eu teria feito de outra forma. Mas na altura eu fiz o melhor que era capaz. E isto é muito importante para quê? Para fazermos uma coisa que se chama autoperdão. Às vezes esta palavra está muito ligada à religião, que é uma coisa que eu não gosto muito de cruzar, porque isso é outra secção, não é? Mas o autoperdão não é mais do que nós sermos capazes de nos desculpar pelas coisas menos boas que fizemos, a tirar a culpa de cima das coisas, percebê-las e dizermos assim, sim, eu não fiz o melhor, hoje tinha feito de outra maneira, mas eu fiz o melhor que fui capaz. E então eu tenho que tirar isso do coração, tenho que tirar isso do meu sistema, conhecer e tirar do meu sistema. E conseguir ver o outro lado, que é, hoje em dia, eu sou capaz de fazer muito melhor. Não é? Isto é muito interessante na relação então de pais e filhos, é muito interessante quando nós percebemos quando as pessoas que estão ali e que acham que são péssimos pais, deve ser péssima mãe, péssimo isto, péssimo aquilo, quando nós vamos lá atrás buscar como é que fizeram com eles, percebemos que fazem muito melhor do que aquilo que foi feito com eles e houve esse esforço e esse movimento. E isso é que tem que também ser reconhecido. Nós temos que ter a capacidade, enquanto terapeutas, de dizer que há 2 pratos numa balança e que, sim, há aquele facto, foi traumático, ou que foi culpabilizado, foi aquilo que foi, mas que agora, o que é que nós fazemos com isso e o que é que já fomos capazes de evoluir? E são estes passos
que só se fazem se nós tivermos a capacidade e a coragem de olhar para dentro, de não fazer fugas para a frente, não é? De não esconder e tocar andar para a frente. Então podemos dizer que são esses passos que nos renovam, que nós alcançamos uma renovação interior a partir de um processo de autoaceitação àquilo que é? Não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida. Só se renova o que já existe, não é? Digo assim a mesma coisa, não é? A Exato. renovação parece que é nascer para outra coisa qualquer, não é? Agora é que vamos criar de novo, pagar e criar de novo. Não. Renovar é parte de uma base, é como redecorar. A gente já lá tem a casa, já tem as mãos, já tem as coisinhas, então depois vai redecorar. E pode fazer a redecoração completa, não é? Podemos fazer, mudar toda a decoração da casa, tendo a casa, tendo as estruturas, e às vezes podemos mudar as estruturas, até valores que tínhamos, crenças principalmente que tínhamos, e mudá-las, o que é muito interessante. A mudança de crenças é muito interessante. E uma crença é eu não mereço, o amor de eu não mereço, e mudar uma crença para o eu mereço. E é completamente diferente. Isto é um pilar novo que se põe na casa e depois pode-se comprar objetos novos, pintar com outras cores, fazer. Pronto. E mesmo connosco, que é nós temos a nossa estrutura, a nossa essência, o nosso âmago, não é? a nossa cor, e nós podemos de facto renovar. E renova-se sobre aquilo que aprendemos e sobre aquilo que conhecemos. É eu sou, ou eu fui, e agora sou capaz de. Ou pelo menos quero ser capaz de. Eu tenho este medo, eu tenho este medo, eu tenho esta preocupação, eu tenho esta fragilidade. Então eu vou olhar para ela e perceber o que é que eu posso fazer com ela. E não pensarmos que podemos passar borrachas sobre as coisas. Não apagamos do sistema, não é? Apagamos, a gente toma umas drogas boas, não é verdade? Se nós tomarmos muitos medicamentos, nós conseguimos esconder, mas é a mesma coisa que é pôr o lixo debaixo de um tapete, ele não deixa de existir e não deixa de lá estar a fazer alguma moça, porque se nós passamos distraídos, tropeçamos naquele montinho de lixo, não é? Independentemente de não o vermos. É muito melhor olhar para ele e dizer o que é que eu vou fazer a isto. Às vezes não consigo só deitar fora, mas consigo reciclar. E então consigo renovar a minha forma de ver a vida. Nós não. Olha, há uma anedota muito engraçada que nós contamos no mundo da psicologia. É um dito, uma coisa que dizemos assim, só para ilustrar esta história, que é assim: quantos psicólogos é que são necessários para mudar uma lâmpada? E então é um. Se a lâmpada quiser mudar, porque se a lâmpada não quiser mudar, não há nada que a faça mudar. Isto não é só do ponto de vista do terapeuta, para nós brincarmos e dizer que a pessoa tem que ter alguma vontade de mudança para poder mudar, mas isto é a todos os níveis. Quando nós começamos nestas coisas de autoconhecimento, terapia, de cura, de renovação, seja aquilo que for, é sim, se nós quisermos e somos nós que queremos. Não podemos pensar que vamos mudar os outros, mudar a vida, mudar o ambiente, mudar o contexto. Mudamos a cor de cabelo artificialmente. Podemos mudar a cor dos olhos. Artificialmente. É aquilo que está ao nosso alcance. Não é? Mas não conseguimos mudar o contexto efetivamente. Ele não está sob o nosso controle. Não, conseguimos mudarmos-nos a nós, renovarmos, olhar para as coisas com outros olhos, fazer um determinado acrescento, afastar aquilo que nos faz mal, aproximar o que nos faz bem, encontrar as nossas próprias estratégias para lidar com as coisas, e isto sim faz com que nós mudemos o nosso contexto, mas porque ele partiu de nós. A nossa energia é que muda a energia do outro, se fizermos assim de uma forma muito reduzida, que é, se eu deixar de dar tanta importância a determinada coisa que o outro faz, eu posso escolher isso. Portanto, eu vou mudar de facto alguma coisa porque eu vou deixar de andar à guerra com ele porque eu não aceito aquela característica, não é? Seja nos nossos adolescentes lá em casa. Todos os dias resolvemos refilar porque deixam os ténis à entrada. Portanto, já sabemos, todos os dias os ténis ficam à entrada, portanto, todos os dias refilamos, todos os dias temos uma guerra, todos os dias estamos a criar revolta no outro lado e não vai arrumar os ténis e nós estamos a irritar, já chegamos a casa irritados. Isto é um exemplo cotidiano e miudinho, não é evidente, mas é um exemplo. Se eu deixar de me arreliar com aqueles ténis, sou eu que estou muito mais bem disposta. Eu deixo de me arreliar com aquilo e vou para outro tema qualquer. E se eu começar com, então o teu dia, como é que foi? E se calhar, olha, o meu foi um bocadinho cansativo. Precisava aqui de alguma ajuda. Vou precisar de ajuda, o que é que vamos fazer para o jantar?
vou precisar de ajuda a arrumar não sei o quê, importas-te pôr os ténis não sei o quê e aquilo não sei aonde. A nossa própria forma de lidar com as coisas vai influenciar o outro, sendo que não controlamos. Pertence-nos a nós a forma como lidamos com isso. Pertence-nos a nós o trabalho de casa que fazemos connosco. Não nos pertence aquilo que os outros fazem com isso. Pertence-me a mim a palavra que digo, mas não me pertence a forma como o outro interpreta o que ele faz com isso. E nós às vezes também temos que saber estabelecer estas linhas, que são difíceis, estas fronteiras, para termos bem-estar, para termos saúde. Não nos podemos também passar a vida a culpabilizar por aquilo que é a escolha do outro. Ok? Mas eu tenho que descobrir quais são as minhas teclas, quais são os meus medos, quais são as minhas fragilidades e quais são as minhas virtudes e as minhas forças, não é? Aquela análise SWOT que muitas vezes se fala na economia, também é um tema que eu gosto muito, mas tem umas coisas interessantes, esta é uma delas. A minha análise SWOT, fazer uma análise SWOT para mim, em termos de vida. Já fiz, é interessante, só por gozo, mas é interessante, é muito interessante. Sem dúvida, sem dúvida. Sílvia, no seu artigo, despertaram uma atenção várias afirmações. Modéstia à parte, eu calculo o que esteja por detrás, mas o que interessa é escutar a Sílvia e Uhum. perceber, através do seu conhecimento e da sua experiência profissional, de que forma nos pode ajudar a compreender melhor. A Sílvia tem uma afirmação muito interessante no seu artigo que diz assim: as coisas começam a existir mesmo antes de terem forma. O que é que isto significa realmente? Eu já falei aqui um bocadinho hoje, que as coisas começam a existir antes de terem forma, que é quando nós as queremos. Quando nós as queremos. Quando nós temos essa vontade. Quando nós pensamos, se nós quisermos fazer um comparativo com a poesia, não é? Que o sonho comanda a vida e que o edifício existe quando o arquiteto sonha na cabeça. E depois é que o vai pôr no papel. Não é? E depois, à medida que vai pôr no papel, vai construindo. Vai pondo mais uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Como se eu pudesse falar de arquitetura, que não posso. Mas é no sonho que a coisa começa a acontecer, que a obra começa a acontecer. Aqui, do ponto de vista psicológico, aqui do ponto de vista da nossa saúde mental e do ponto de vista do nosso bem-estar, as coisas também começam a existir antes de terem essa forma concreta. Começam a partir do momento em que nós começamos aqui dentro, na nossa cabeça, a pensar que queremos, a pensar qual é o caminho que vamos fazer. Peço desculpa, Força. só para equacionar, mas isso tanto vale para o melhor como para o pior, É verdade, não é? essa é verdade. Há sempre um lado B. É sempre um lado B. Porque se eu entender, e vou-lhe dar um exemplo do lado B, do lado lunar, se assim quiser, que é, se eu entender que não sou uma mulher atraente, se eu na minha cabeça entender e começar assim, eu até me arranjo, mas eu não sou uma mulher atraente, ok? Eu penso sobre isto e na minha forma de me relacionar com os outros, ainda não tenho nada objetivo, ainda não tenho uma coisa concreta, eu não tenho nada objetivo, mas eu quando me estou a relacionar com o sexo masculino, partindo do princípio que é o género com o qual eu me quero relacionar, amorosamente, se eu me estou a relacionar, as minhas atitudes começam a ser de acordo com este pensamento que eu tenho na cabeça. É evidente que se a pessoa está a olhar para mim, não é porque eu sou atraente, é porque eu devo ter uma nódoa qualquer na camisola. Okay? Portanto, elas não existem, elas não têm uma forma ainda, não têm uma expressão concreta, mas já existem em termos de crença na nossa cabeça. Okay? Há exemplos que nós temos na nossa prática. Eu tenho um exemplo, lembro-me de uma adolescente que eu acompanhei há muitos anos atrás, que era francamente engraçada, francamente bonita, e ela tinha uma questão que era quando um rapaz olhava para ela encolhia-se toda, porque ela dizia, ele está a olhar para mim porque eu sou horrível. E ela esconde isso, eu sou horrível, está a olhar para o meu lado horrível. Ok? E era uma rapariga francamente bonita. Aqui foi a desmistificar, portanto, muitas vezes nós apenas temos qualquer coisa na nossa cabeça e a forma já existe, porque nós aquilo que pomos cá fora
não é a forma existe, a questão existe porque atuamos em função daquilo que é o que temos na nossa cabeça, não é? Portanto, isto é muito mais perigoso na parte menos boa e é muito bom da parte boa da coisa. Porque se eu digo, eu quero curar-me, isto é um exemplo, eu quero curar-me, tendo em conta o que já disse, que acredito também que faz parte do ser humano a sua dimensão espiritual, não estou a falar religiosa, estou a falar espiritual, e eu posso entender, este é um exemplo pessoal, aconteceu comigo, posso entender e dizer assim, eu quero fazer uma cura, e esta cura numa dimensão um bocadinho mais espiritual, mas podia ser outra qualquer. Eu quero fazer a cura. Eu quero fazer a cura. Eu não tenho terapeuta, eu não sei que cura que quero fazer, eu não faço a mínima ideia qual é a minha dor, o que é que eu tenho que tratar, que trauma é que não sei o quê, mas eu sei que quero. E então as coisas começam a acontecer. Porque eu vou começar a mexer-me e a agir, e não é? Se nós acreditarmos, o universo começa a conspirar a nosso favor, neste sentido. E as coisas começam a aparecer. E eu começo a estar atenta a artigos, a livros, a profissionais que nunca estaria atenta ao folhear uma revista. Começo a estar atenta a temas que já começam a ter uma ligação com aquilo que está na minha cabeça ou na minha vontade. E as coisas efetivamente começam a acontecer. Isso é, eu acho, daqueles pormenores quase poéticos, aquela beleza sublime que é quando isto começa a mexer cá dentro, o mundo cá fora mexe, não é? Eu posso falar em energia, que acho que é aquilo que me apetece. Quando esta energia de dentro começa a acontecer, a energia de fora começa a alinhar-se nesse sentido. Não é? A gente pode dar aqui uma explicação mais científica, mas esta também resolve o assunto de uma forma mais simples. Não sei se respondi ao que queria. Sim, com certeza. É um pouco. Se nós formos verificar, isso acontece quase diariamente na nossa vida, não é? Verdade. Vamos imaginar assim um exemplo muito básico. Ai, quero muito comprar, adorava ter aquele carro, um Porsche amarelo. E de Pronto. repente parece que só passam Porsches amarelos. Nunca tínhamos visto, Nunca quase. tínhamos visto, não é? Mas de É verdade. repente, olha um Porsche amarelo, olha o outro. Exatamente. E começam a Exatamente. acontecer, não é? Portanto, são as tais questões de que, portanto, esta afirmação, as coisas começam a existir mesmo antes delas ganharem a forma, não é? É E aí verdade. nós somos muito autorresponsáveis por essa nossa, por essas nossas ações que vão depois impactar os outros e o todo. É um Sim, pouco sim. isto, não é, É Sílvia? verdade, é verdade. Daí que essa responsabilidade, isto não é um caminho, eu poderia estar aqui a dizer assim, é um caminho muito fácil. É um caminho muito fácil. É muito fácil. Não seria honesta, não seria verdadeira. Não é fácil. Como disse no princípio, o nosso cérebro, tudo aquilo que são as nossas células, elas lutam para ser fácil. Por isso é que nós generalizamos coisas, poupamos energia, não é? Nós de um botão fazemos, de uma goma fazemos uma loja de doces e já está. É que existem os preconceitos, as categorias, as casinhas, essas coisas todas, que nós poupamos energia. E há sempre, a nossa cabeça, o nosso cérebro, o nosso ego, se quisermos, leva-nos sempre o caminho que é mais fácil, que é não sentir a dor, não olhar para ela, seguir em frente, siga. E não é um caminho fácil, é um caminho que às vezes dói um bocadinho, que às vezes descobrimos coisas em nós que talvez não sejam surpreendentes e não estávamos à espera, não é? Talvez de vez em quando percebemos que não nos tratamos nada bem, que não gostamos nada de nós e que criamos e fazemos existir coisas que nos fazem mal. Portanto, essa responsabilidade sobre aquilo que efetivamente começamos a construir no nosso cérebro é uma evidência e que temos que olhar para ela também como tal. E há formas de lidarmos com isso e temos pessoas sempre a nos ajudar, mas se nós quisermos comparar isto, podemos comparar, por exemplo, a um filho que está para nascer, quando ele está na nossa barriga ou está na barriga da nossa companheira, seja assim, por exemplo, e nós não existe ainda, não o estamos a ver, a barriga ainda está pequenina, não é? Ali até aos 3 meses está pequenina, mas nós já temos um conjunto de fantasias sobre aquele bebê que ali está. Às vezes até já sabemos o sexo, já há a forma de saber muito cedo, fazemos não sei o quê, tudo o que for, e começamos a imaginar coisas sobre aquela criança. E ela já existe antes de efetivamente estar objetiva. E aqui também temos a responsabilidade e podemos pensar da mesma forma. Qual é a expectativa, a exigência que pomos sobre este ser que vai existir na prática, mas que já existe na nossa cabeça. Aí ele vai ter que ser o melhor do mundo,
vai ter que ser o mais lindo, o mais esperto, o mais isto, o mais não sei o quê. Da mesma maneira que eu, quando ponho na minha cabeça qualquer coisa, eu vou ter que ser a melhor, eu vou ter que fazer da melhor forma. Eu tenho esta responsabilidade para o outro, eu tenho esta responsabilidade para mim. Vai ser muito penalizante para mim ou não? Ou eu consigo ser leve também naquilo que eu estou a construir. Não é ligeiro, mas leve. Consigo aceitar que se der errado também está tudo bem. Eu tenho outra oportunidade todos os dias, se calhar. E se não tive outra oportunidade ou se não tenho, porque se calhar o caminho não é por aí. Portanto, essa responsabilidade não só do impacto externo, está tudo certo, mas eu volto sempre ao mesmo caminho, que é também a responsabilidade ou o impacto que internamente as coisas têm. Essa responsabilização que nós temos sobre também aquilo que fazemos connosco. Temos que fazer, temos que nos amar muito melhor. No fim do dia, temos que nos amar muito melhor. Não é? E aceitarmos muito melhor daquilo que habitualmente somos capazes de fazer. Este é o grande segredo da coisa. É um Uma segredo. grande Não temos uma chave, uma tecla. grande Esta é a chave. chave. É pena que estas chaves não têm uma tecla. A gente chega lá, carrega e já está. Esta é que é a pena. Este é que é o Às processo. vezes, às vezes é difícil encontrar a fechadura onde encaixa a chave, não é? Exatamente, exatamente. Esse é que é o tema principal. Nós já falámos tanto de autoconhecimento e a Sílvia já tocou aqui em pontos tão importantes para acender as nossas lâmpadas e as nossas sirenes também, não é? Sereno, sim. E eu vou perguntar-lhe assim: dentro do seu conhecimento científico e profissional, e essa experiência profissional que tem de há tantos anos de trabalhar com as pessoas e com o mundo interior das pessoas, não sei se esta pergunta é fazível, porque eu acredito que cada pessoa é um mundo diferente, não é? Todos iguais e todos diferentes. Mas, no entanto, certamente há coisas que são mais comuns do que podemos imaginar. E isto também para os nossos seguidores se sentirem incluídos, no sentido de entenderem que não são as únicas pessoas que sentem, ou que pensam, ou que vivem determinadas coisas. Todos nós, no fundo, somos um bocadinho iguais em certas circunstâncias. E isto tudo para perguntar o quê? Nesta sua experiência profissional e nesta dedicação ao mundo interior, a descodificar o mundo interior de cada pessoa, quais são aquelas resistências que são comuns a quase todos nós? Eu não sei se sei dizer enquanto resistências. Resistências a fazer a viagem ao interior? Sim, Resistência ao digamos que conhecimento? sim. Sim, dentro de um processo, dentro de um, Ok. de um processo de autoconhecimento, uma pessoa que decide, olha, eu quero realmente fazer essa viagem para dentro. Para dentro. Exato. Quando uma pessoa toma esta decisão, quais são aquelas resistências? Eu, quando digo resistências, digo também dificuldades. Há pouco, a Sílvia falava de crenças, também pode ser, mas que na realidade são assim um bocadinho comuns a todas as pessoas. Ah, não, o processo não é fácil, efetivamente. O processo não é fácil. Porque é um caminho onde não se sabe o que é que se vai encontrar. E a pior coisa que existe para o nosso cérebro para lidar é com a incerteza. Não é com o desconhecido, é com a incerteza. E nós não sabemos, não temos certeza nenhuma do que é que se vai encontrar. E muitas vezes, como os caminhos nos levam muito ao nosso pai, à nossa mãe e aos nossos cuidadores, quem diz pai e mãe, diz quem cuidou de nós, quem nos amou, quem tinha o dever de nos cuidar, que é uma coisa que é dolorosa. Às vezes aí estão as maiores resistências, que é nós conseguirmos ir ao fundo da questão no que diz respeito ao nosso pai e à nossa mãe. Já aflorei de alguma forma dizer assim, descobri que eu tenho raiva, que me apetecia ter dito um conjunto de coisas, não disse, pessoalmente não é bem aceito e eu tenho a culpa de ter sentido isto da minha mãe ou do meu pai. E de se descobrir coisas que nós, e por outro lado, o medo, a resistência, se quiser, o medo de se encontrarem características que nós não conseguimos aceitar nos outros. Eu tenho horror a gente que não sei o quê.
E de repente fazemos assim uma viagem lá dentro, vamos bem ao fundo e descobrimos que afinal também temos ali a mesma característica, mais escondida, mais dissimulada, mais trabalhada. Ou alguém que eu amei muito e que me devia ter amado tinha essa característica, por isso é que eu tenho horror, porque é que nós aceitamos melhor umas coisas nos outros do que outras, umas características do que nos outros. Portanto, este horror, esta intensidade de palavra, a palavra é muito importante, não é? Diz-nos mais do que só a palavra, o seu significado. Este drama, às vezes, é acima de um determinado problema, não é o problema em si, muitas vezes, mas é aquilo que eu sinto, que eu estou a sentir. Portanto, não é a resistência, aparece quando eu tenho que levantar um véu, que eu sei mais ou menos o que é que pode estar ali e eu tenho medo de descobrir isso. Esse é que é o tema. Esse é um tema. Isto é um tema que, de uma forma ou de outra, se quisermos assim ser generalistas, não é? Ou seja, já falámos assim que essa palavra é perigosa aqui, mas também temos que ser, não é? Não há outra possibilidade. Esse é um tema comum. Eu tenho medo de descobrir coisas sobre mim que eu não estaria à espera, não é? De repente perceber. Por exemplo, eu não estou com o meu companheiro, eu não tenho uma relação porque o amo, mas principalmente porque adoro, eu amo, é a forma como ele gosta de mim. Ele põe-me uns pinkers lá tão alto, lá tão não sei aonde, eu sou a última Coca-Cola do deserto, então não é bem a ele que eu amo, se eu for à procura da relação. Não é bem a ele, mas sim à forma como ele me trata e como ele me faz sentir. São duas coisas completamente diferentes. É legítimo, pode estar tudo bem, mas se calhar é importante termos este conhecimento. E às vezes não queremos ir aqui. E às vezes não queremos ir aqui. E também está tudo bem, porque se calhar não conseguimos ir agora e podemos ir mais tarde. Depois, aquilo que é transversal também para as pessoas não se sentirem sozinhas, de acordo com o que estava a dizer, e parece-me muito importante, que é, estes processos são sentidos muitas vezes como solitários, e as pessoas, quando pedem ajuda neste sentido ou procuram um profissional, acham que de facto não acontece a mais ninguém, porque são situações que não se partilham no nosso grupo de amigos, não se partilham, então são processos solitários. A viagem é solitária no sentido em que ela é única, que é a minha. Mas efetivamente os problemas que nos assolam, mais nuns ou mais noutros, são muito similares. Nós temos muitos medos, por exemplo. Os medos é daquelas coisas que temos que trabalhar e devemos trabalhar. Podemos é ter medo de coisas diferentes, não é? Mas o medo é uma coisa muito comum. Se não, repara, o medo é muito importante na vida, ele é altamente organizador, não é? Há ali uma idade em que os bebés têm medo de tudo aquilo que é estranho. E se os bebés não tivessem medo daquilo que é estranho, não começavam a distinguir aquilo que é conhecido do que é estranho. Chama-se, aliás, por volta dos 8 meses, o medo ao estranho. Lá não vão de bracinhos abertos para toda a pessoa. E isto é importante. Eu tenho medo de ser atropelada, portanto eu não me mando para a estrada. Se eu não tivesse... O medo é um sentimento que às vezes nos ajuda a sobreviver. Ok? Mas quando nós estamos num patamar em que já não falamos de sobrevivência, estamos a falar a outro nível, não é? Maturidade, bem-estar, etc., temos que o trabalhar. E o medo é uma questão transversal, muito transversal. E muitas vezes não fazemos coisas que nos dariam muito gosto e muito prazer, porque temos medo. Eu prefiro, há outra expressão, eu gosto muito das expressões populares, porque refletem o pôr em comum, não é? Não responde a tudo, mas o pôr em comum. Dizem assim, uma destas, que diz assim, eu prefiro o mal que conheço ao bem que não conheço. Isto é uma expressão popular, uma expressão daquelas que eu prefiro o mal que conheço, eu prefiro o mal que conheço, aprendi a lidar com ele, este eu já sei, este eu já controlo, ao bem que não conheço. Ou seja, eu tenho medo de dar um passo que até pode ser um bem, que pode ser muito melhor para mim, mas eu tenho medo. E com este mal eu já sei lidar. Eu já tenho estratégias para lidar. Portanto, o medo é, por exemplo, uma coisa que temos em comum. Uma outra crença que muitas vezes temos em comum é a crença do desmerecimento. Eu não mereço. Eu não merecia mais amor. Esta também é uma delas. É uma das crenças que tem que se trabalhar muito, que é o merecimento. Depois liga diretamente com a autoestima, não é? Pronto.
Muitas vezes as pessoas têm um bom autoconceito no sentido, eu sou capaz disto, eu sou capaz daquilo, eu sou capaz do outro, sou capaz de fazer muitas coisas, tenho jeito para isto, para aquilo, está tudo certo. Mas então, e quanto é que eu amo isto tudo? Às vezes temos um autoconceito muito saudável, muito bom, e temos uma autoestima cá em baixo. Portanto, isto são temas recorrentes também. E que efetivamente as pessoas não precisam. É muito comum na minha prática, na minha vida, as pessoas dizerem assim: olha, eu se calhar pareço completamente um ET. Se calhar nunca ninguém lhe falou sobre isto, mas e eu costumo dizer muitas vezes nesta altura, já nada me vai surpreender, fique tranquilo, não é? Porque efetivamente, não só eu também tenho os meus e já trabalhei os meus e já passei por terapia e precisei dos meus momentos de cura e destas coisas todas, como também vou convivendo com muitas pessoas em muitos contextos e percebo que vamos todos dar exatamente ao mesmo, como dizia, todos diferentes e todos iguais. Vamos todos estar lá, temos os mesmos temas a trabalhar. Temos os mesmos temas, traumas muito parecidos, culpas muito parecidas, portanto, não estamos efetivamente sozinhos. Essa é daquelas verdades e não se tenha medo de ir de facto ao terapeuta. Ou então, como eu também gosto muito de dizer muitas vezes, já que até escrevi no artigo, que é vai-se com medo e tudo. Temos medo. Dizemos assim, está bem, pronto, eu tenho medo, tenho vergonha, tenho não sei o quê, ponho aquilo na mochila e vou-me embora. Pronto, ele vai comigo porque eu não o consigo fazer desaparecer. Mas vou com medo e tudo. E quando eu vou com medo e tudo, ele fazendo parte da equação é muito mais fácil de trabalhar e pô-lo no sítio certo, no lugar dele, e diminuí-lo. Quer dizer, está bem, tu existes, de vez em quando apareces, mas não fazes parte de mim. Há aqui uma parte da cura muito interessante que é quando nós dizemos, a minha ansiedade, o meu medo. E eu digo sempre assim, nada, meu não. Meu é o cabelo, meu é o meu amor, meu são as coisas bonitas. A verbalização. Isso não pertence, não é nada tua. Às vezes tem assim, não é nada tua, não é nada sua, conforme as pessoas que temos à frente. E digo tudo. Eu tenho uma grande, grande amiga aqui numa relação pessoal, quer dizer, a minha ansiedade é dizer, não é nada tua. A Luga tem um espaço de vez em quando, mas depois tem que ir embora. Pá. Esta é uma questão de renda, só durante um tempo, depois tem que sair. Não é tua. Não assumir isto, no fundo, o que é que eu quero dizer com isto? Que é não assumirmos estas coisas como uma parte que nos pertence no sentido em que é indissociável de nós. Existe. Faz parte daquilo que é o nosso universo agora, mas não nos define. Influencia-nos, e é isto que nós temos que pôr na devida perspectiva. Influencia, está cá, então vamos tentar lidar o melhor possível para que ela não nos defina. E olhamos e dizemos, sim, eu tenho medo de. Então eu vou dar os passos para que este medo fique cada vez mais pequenino. Eu sou capaz de olhar para ele e de torná-lo mais pequenino, e ao tornar mais pequenino, fico com mais coragem, fico com capacidade de ir ao bem que não conheço. Não é? É um Muito bocadinho. bem, acho fabuloso. Eu acho que a grande parte das pessoas precisa mesmo de escutar essas Ainda bem. palavras e alargar essa visibilidade sobre si próprio ou sobre si própria, no sentido de entender que que nós realmente também nós somos seres humanos em evolução e, por conseguinte, vivemos todos no mesmo planeta, pertencemos todos ao mesmo universo, portanto, alguma coisa de comum nós temos, não é? É verdade. Por conseguinte, eu também concordo que o medo, sendo numa primeira instância um estado de sobrevivência que nos pode salvar de alguma situação, em que a nossa integridade possa estar, a nossa integridade física Física. possa estar em causa, mas depois, quando estamos a falar de uma viagem interior, e que se reporta para um autoconhecimento, o primeiro muro em que batemos é realmente no medo que tem muitas ramificações, É não é? verdade. É verdade. Portanto, É eu verdade. também penso isso. Eu agora colocaria a questão de uma outra maneira. Vamos A mesma embora. questão, mas de uma outra maneira. Enfrentando, estando disposto ou disposta a colocar, como dizem muito bem no seu artigo, a colocar esse medo
e todas as suas ramificações dentro de uma mochila, colocá-la às costas e bater à sua porta do seu consultório e dizer: Hum, Sílvia, estou aqui com a minha mochila, quero fazer esta viagem interior. Quais são as melhores surpresas que nós podemos colher durante essa viagem interior? Ainda que cada pessoa seja um mundo diferente, mas deve de haver aí umas surpresas boas que também são comuns a todas as pessoas, praticamente. sim, é tão gratificante na prática, é tão gratificante isso acontecer, porque, e também falando um bocadinho em generalidades, para darmos essa ideia de generalidades, quando chegam à Sílvia, se assim quiser, traga a mochila, não é? E o desafio é, vamos abri-la, vamos embora, abrir e explorar essa mochila. E às vezes, quando estamos a ouvir aquilo que nós dizemos pela boca do outro que está à frente a fazer de espelho, tudo aquilo que é um drama tão grande, de vez em quando, ao refletir e a fazer ricochete, fica muito mais pequenino. É só aqueles milagres que acontecem. Não é? Só aqueles milagres que acontecem, que é poder-se dar uma outra perspectiva, que nós quando pensamos sozinhos, pensamos de uma forma circular, a maior parte das vezes, e pensamos sempre bem. É muito interessante quando nós temos pessoas que nos contrariam, isto não tem mal nenhum, só tem bem, nos dão outra perspectiva, este é o trabalho do terapeuta, e que de repente a pessoa encontra outra perspectiva. Ah, nunca tinha pensado sobre isso. Não é? E quando nunca tinha pensado sobre isso, encaixa na realidade daquela pessoa, os milagres acontecem, as maravilhas acontecem. E afinal percebe-se que há medos, pegando no medo, que não têm nenhuma razão de existir. Ou que foram colhidos, não é? Para a cesta ou para a mochila numa determinada altura, que naquela altura até fez sentido num determinado contexto e que hoje em dia não faz. Ou também se pode descobrir, e isto tem a ver com a escolha e com o trabalho que o terapeuta tem que fazer na escolha, pode-se descobrir coisas muito interessantes e isto é tão gratificante, que é, eu tive uma situação que me criou um medo e eu fiquei presa ao medo que aquela situação me criou e repetia ao longo da vida em determinadas circunstâncias. Mas não consegui ficar preso à solução que eu encontrei para aquele problema e para aquele medo. Eu, de facto, encontrei lá atrás. Encontrou lá atrás, conseguiu ter o recurso interno, fez não sei o quê, e a escolha foi no medo e na circunstância e não na capacidade que teve de ultrapassar aquilo. E quando uma pessoa consegue compreender isto, perceber que teve até no pior das situações, mas que foi capaz de sobreviver e de se trazer à tona da água, de respirar e de construir vida em cima disso, quando a escolha cai no prato da balança certo, é maravilhoso. E para as pessoas é maravilhoso. E acontece aquilo que falámos há pouco, que é a renovação, que é puf, a magia. Não é? Puf, as coisas aconteceram. E as descobertas que as pessoas fazem descobrem características, capacidades e forças em si mesmo que nunca tinham dado valor ou que ninguém nunca as tinha espelhado. Porque nós passamos a vida, se reparar, passamos na escola a assinalar o erro a vermelho e nunca ninguém diz quantas palavras certas estão a verde. E nós fazemos isso também connosco. E é esse o trabalho que temos que fazer. E de repente, quando somos capazes de descobrir as palavras verdes, as capacidades e as forças, mesmo perante circunstâncias muito difíceis, mesmo perante situações muito traumáticas, porque elas existem, há sempre salvação, não é? Há sempre salvação, que é escolher também com que prisma, com que lente, com que olho é que nós queremos olhar para aquela circunstância. E com que lente, qual é a lente que pomos sobre nós próprios? Que luz e que lente é que pomos sobre nós próprios? E este é o grande milagre. E afinal, quando nós conseguimos perceber isto, a mochila que estava cheia de pedregulhos e de coisas começa a ter os grãozinhos de areia. Aconteceram, sim, mas eu fui capaz de. E isto deu-me esta aprendizagem. Eu hoje sou capaz de, porque passei por aquela experiência e então. E aí começamos naquela coisa do sim, eu sou capaz e eu amo-me por isto. E eu tenho amor por mim próprio.
E quando nós conseguimos chegar ao nível melhor, não é? Eu tenho um amigo que costuma dizer com muita graça que é quando nós estamos já apuradinhos nisto tudo, é que vamos para a outra vida. O que é que isto quer dizer? Que isto é um processo, não é? Isto é um processo, mas isto é um processo, mas é um processo de leveza, de bem-estar, de patamares, de uma escada que nós vamos subindo e que vamos chegando lá. E é tão. É, a leveza é uma coisa que eu gosto muito do conceito que para mim, pelo menos, tem leveza, não é? Este ser denso, pesado, é leve, a vida torna-se muito mais leve, a relação com as coisas torna-se mais leve, aprendemos a ter uma capacidade extraordinária que é de rir de nós próprios, de vontade, sermos capazes de rir de nós próprios, das nossas atrapalhadas, das nossas inconsistências, e isto torna-nos a vida muito mais leve e muito mais prazerosa. Portanto, estes milagres acontecem e também acontecem, graças a Deus, com bastante frequência. É o processo todo a 100%, estamos o tempo todo a subir escadinhas e degraus. Não, às vezes andamos dois para cima, voltamos um para trás, andamos mais um bocadinho, voltamos um para trás. Não é assim um gráfico completamente direitinho e perfeito, porque as pessoas não são perfeitas, ainda bem, nada é perfeito, não é? No que tem a ver com as pessoas. Mas é o nosso gráfico e é a nossa evolução. E quando andamos para a frente, sempre é assim, se estamos a subir, é sempre bom. Portanto, acontecem da mesma forma. Mas só pode acontecer, nós só podemos ver grãozinhos de areia na mochila, se de facto a abrirmos e descobrirmos o que é que está lá dentro. E, afinal, percebermos que aquelas pedras são um bocadinho ocas às vezes. Às vezes não são, e então vamos tratar de arranjar um martelo, partir aquilo aos bocadinhos, devagarinho, vamos partindo, vamos desmistificando, vamos encontrando estratégias para lidar com as coisas, vamos encontrar as técnicas melhores para isso e vamos tornando mais leve. Mesmo aquilo que era muito pesado, não desaparecendo, fica mais leve. Portanto, é muito gratificante. Isso é muito gratificante. No fundo, talvez aquilo que seja realmente transversal nesta surpresa também, não é? É o facto de nós percebermos que afinal somos todos muito mais corajosos do que imaginaríamos. O ser humano é de uma coragem extraordinária. Então, o medo e a coragem são um pouco intrínsecos, não é? Eu não sei definir um sem o outro. Eu não sei definir um sem o outro. Porque muitas vezes dizem-me que a coragem é não ter medo. Não, eu não acho nada disso, porque todos temos. Todos temos. O tema está é o que é que fazemos com isso. Não é? Todos temos medo. A coragem é a capacidade que nós temos de ir com medo e tudo. O que é que vale mais? Eu nasci sem medo, faz-te conta. Havia aquela história do João sem medo, eu sou a Silvia sem medo. Portanto, eu faço e vou e já está. Pronto, porque não tenho medo. Em termos de valor, que valor é que isto tem? Não tenho medo? Vou. Agora, eu tenho um conjunto de medos e mesmo assim consigo encontrar a força que me leva a ir. Isto sim é coragem. Eu tenho medo, mas eu vou na mesma. Eu vou com medo e tudo. E isto é a coragem. E é esta coragem, é esta força que na nossa análise SWOT devemos descobrir, é esta força que nos permite carregar a mochila, abrir a mochila e despejá-la, esquecer-me dela num sítio qualquer. Esta são valores intrínsecos e nós não temos que fazer de medo um bicho-papão, nem fazer na coragem. São aquelas pessoas que fazem aquelas coisas que sobem o Everest, não é? Não, a coragem é conseguirmos viver todos os dias com as circunstâncias que temos, enfrentando os nossos medos, levando-os connosco e tendo a capacidade de dar o passo no desconhecido, conhecer o bem que não conhece, a capacidade de arriscar. E não é não ter medo, isso não existe. É com medo e tudo que nós vamos. Então, e termos alguém que se nos acolherem, se nos ajudarem nesse sentido, então a mochila fica um bocadinho mais leve e é mais fácil. Não é? Portanto, e nós próprios acolhermos, não é só uma questão de terapeuta, é acolhermos, eu ser capaz de me acolher, de me abraçar, de dizer pronto, é o que eu sou capaz de fazer agora neste momento. Então é só isto. Hoje não consigo mais, mas quero conseguir mais no futuro. Não sou capaz ainda. Eu não sou capaz ainda. Eu quero ser capaz. E a coisa começa a acontecer. Eu ainda não sou hoje, termos esta capacidade de reconhecer. Eu hoje ainda não sou capaz. Mas eu quero ser capaz. E então, às vezes, as coisas vão ser capazes. Vamos conseguir que as coisas aconteçam. Okay? Portanto, coragem, de facto, é ir com toda a bagagem que nós temos. Com mais peso ou com menos peso. E ir. E É a esse, minha definição. É a e melhor definição esse, que eu tenho. e esse ir com medo e tudo, sabendo que
onde existe medo também existe coragem. Podemos definir essas duas virtudes, porque a coragem é realmente uma virtude, não é? Podemos definir sendo que o medo e a coragem são intrínsecos, podemos definir essa virtude como a ciência oculta de ser uma pessoa? Nunca tinha pensado assim dessa forma. Acho muito bonita essa forma de pensar. Eu diria não só, mas também. Não só, mas também. Uh, Essas são talvez, eu não diria, diria a essência das forças que nos movem. Não é? Não a essência, o âmago, porque eu continuo a acreditar que o âmago e a essência da pessoa tem que ser e deverá ser o amor como um bem maior. Não é? O amor a essência, ao nosso nirvana, o que nós quisermos dizer, o atingir aquilo que for a paz de espírito. A paz de espírito. É a felicidade, se nós quisermos, até nem é uma palavra que eu gosto muito de usar, eu gosto muito de usar a paz de espírito, ou estar em franca paz de espírito, não é? Que nada nos perturbe a nossa tranquilidade, a nossa paz. Eu, pelo menos, procuro caminhar no sentido da paz de espírito sempre e poder proporcionar isso aos outros. Portanto, a coragem e o medo definiria como sendo as forças motrizes da nossa essência, sendo que a nossa essência seria continuar a acreditar que a essência do ser humano efetivamente é amor, daquela forma mais lata, se assim quisermos. Mais universal. E muitas vezes a falta dele é que faz com que, a falta dele interiormente é que faz com que existam seres humanos que nós não conseguimos compreender, não é? Não Sim, a conseguimos falta dele compreender provoca o vazio, não é? o vazio, a escuridão, a maldade, essas Sim, coisas todas. Portanto, exatamente. é assim um bocadinho nesta lógica. Ah, tão bom, esta conversa está assim maravilhosa. Eu espero que realmente quem nos ouça que se sinta incentivado e inspirado realmente a refletir e a perceber o quanto existe perfeição em cada um de nós, quando na realidade, quando nós temos ou nos damos a oportunidade de parar e de refletir sobre o que somos, sobre o nosso conteúdo, não é? É verdade. E de facto nós somos muito mais perfeitos do que podemos imaginar. Somos uma Somos maravilhosos. perfeição em evolução, não é? Em Somos permanente maravilhosos. evolução. Silvia, como é que podemos aqui para também dar aqui algum suporte e uma luz para os nossos seguidores que nos escutam e que acompanham aqui a nossa conversa? Vamos imaginar que quem nos ouve existirá com certeza alguém que se vai identificar com as suas palavras e com a profundidade do conhecimento que está aqui generosamente a partilhar connosco. E que de repente diz, eu acho que vou agarrar na minha mochila e eu vou, vou colocar lá tudo dentro e vou mas é fazer a viagem para o interior. E de repente pode-se dar conta desse desconhecido, não é? Ok, mas e o que é que eu vou encontrar? Como é que eu vou dar o primeiro passo? Como é que eu vou planear? E o que eu iria perguntar-lhe é, como é que se planeia um processo para fazer essa renovação interna? O primeiro passo, como já falámos, é querer. Não há outra volta a dar, é querer. Eu efetivamente quero fazer essa viagem. Querendo fazer essa viagem, eu tenho que procurar identificar que tipo, o melhor que puder, o tipo de terapia ou o tipo de caminho que eu quero seguir em determinada circunstância. Há aqui também uma certa avaliação, se formos capazes de a fazer, há uma certa avaliação que pode ser feita. Eu posso começar em coisas simples como eu preciso de um bocadinho mais de tempo para estar comigo próprio. Podemos começar por isto. As coisas às vezes começam de uma forma muito simples. Eu preciso de um bocadinho mais de tempo para estar comigo próprio. Como é que eu gosto de estar comigo próprio? Eu posso começar a fazer uma atividade, posso começar a fazer meditação, posso começar a fazer yoga, ou posso, por simplesmente, começar a fazer caminhadas. Por onde eu gostar mais? Por onde é que eu me identifico? Este pode ser uma forma muito simples.
antes de pensarmos em terapia. Claro que há uma forma muito simples, ainda mais simples, que é dizer, epá, eu quero descobrir-me, vou encontrar um terapeuta. Então aí a avaliação é, ou vou encontrar alguém que me ajude. Que tipo de terapeuta é que eu quero? Quero um terapeuta exclusivamente espiritual, porque essa é a parte que me está a trazer neste momento mais impressão, ou que eu quero descobrir melhor, quero encontrar um psicólogo, quero encontrar um mentor, quero encontrar, sei lá, dentro de tudo aquilo que existe no nosso mercado, que possa ter uma referência, que faça sentido para mim, então eu vou tentar encontrar uma boa referência, de preferência, alguém que já tenha passado pelo processo, porque em todas as profissões existem coisas e coisas, existem livros e livros, existem pessoas e pessoas. Portanto, amadurecer essa ideia, onde é que eu quero ir, que tipo de terapeuta eu quero ir, e procurar referências desta pessoa, ler umas coisas ou encontrar alguém que já lá tenha passado. Lamentavelmente, às vezes é preciso fazer-se este caminho, que é preciso encontrar. Mas tem que ser qualquer coisa que se identifique com aquilo que nós somos capazes de identificar naquele momento, isto se formos pelo nível profissional. Portanto, eu preciso de encontrar o terapeuta que me faz sentido. Tá, vamos fazer de conta que é o psicólogo. Muito bem. Quem é que eu conheço que anda no psicólogo? Quem é que eu conheço que possa ter uma referência? Quem é que não sei o quê? Vou experimentar. E pode ser por aí, um caminho. Se não queremos ir para o nível do terapeuta, voltamos à conversa ligeiramente anterior, que é, então eu vou começar por encontrar tempo para mim. É na praia que eu gosto de estar 30 minutos sem ninguém me dizer absolutamente nada? É ao volante? É a conduzir? É onde é que eu gosto de ter tempo para mim? Não será por acaso, dando aqui um exemplo, todos nós conhecemos pessoas que são incapazes de estar quietas, em silêncio, consigo próprias. O adolescente às vezes tem dificuldade nisto, não é? Portanto, a música muito alta, tudo nos ouvidos, sempre, o tempo todo, e nós nos lembrarmos, enquanto eu estou naquele processo, eu não estou a ouvir a dor interna que tenho, não estou a ouvir aquilo que quero, que o meu corpo, que a minha cabeça, que os meus sentimentos me querem dar, não é? Portanto, eu preciso de momentos de recolhimento. Este é o primeiro passo. E no momento de recolhimento, em que eu começo a pensar sobre mim, sobre o que é que me faz falta, sobre a vida, temos às vezes uma coisa que nós chamamos de insights, não é? Temos aquelas ideias que nos surgem, afinal, eu gostava de ir por este caminho. E é deixar que a nossa identidade, que a nossa pessoa, se quisermos, faça esse processo. É termos paciência connosco próprios para que essas coisas aconteçam no recolhimento ou eu não diria a palavra solidão porque ela é sempre conotada como uma coisa negativa, não é? No estarmos sozinhos connosco próprios, nós precisamos estar sozinhos e em ambientes que nos dão bem-estar. Por isso é que temos que o encontrar primeiro. Este é o primeiro passo, encontrar o ambiente. É meditar, é yoga, é nadar sozinho na piscina, é qualquer coisa, não sei, é caminhar, eu tenho as minhas, cada um traz as suas com certeza absoluta, e dar-nos tempo para os pensamentos surgirem. É um bocadinho antes de dormir, eu vou para a cama uma hora mais cedo porque eu quero pensar. Estou ali sugadinho, quentinho, pode ser. Eu acordo um bocadinho mais cedo porque quero pensar sobre as coisas antes de me ter que levantar, se não tiver aqueles horários a correr, ou seja, a ideia é qual é o meu momento de recolhimento para que as coisas possam acontecer. E deixar que a pessoa, que a nossa psique, a nossa alma, aquilo que nós quisermos dizer, faça algum trabalho por nós, porque muitas vezes ela faz e nós não a ouvimos, não vemos os sinais. Nós não vemos os sinais e temos que nos habituar a ver os sinais, o que é que nos dá desconforto. Mas isso já é outro tema, isso é outra conversa. Aqui podemos ver os sinais do ponto de vista de vamos começar então a ir dentro. Mas para ir dentro nós temos que nos dar tempo para ouvir qual é o caminho que precisamos. Não há uma receita. Podemos ir ao terapeuta, se já soubermos qual é o terapeuta que nós queremos. Mas se já soubermos qual é o terapeuta que nós queremos. E isto também precisa de um bocadinho de tempo para amadurecer. Não tenho uma coisa melhor para dizer, porque estaria a faltar à verdade. Sim, mas realmente uma orientação muito preciosa, não é? Porque também nós também encontramos pessoas que querem e às vezes não conseguem, porque não sabem, estão mesmo perdidas,
não conseguem vislumbrar qual é o primeiro passo a dar. Já Daí dá. que a sua orientação é realmente maravilhosa no sentido, e é essencial, no sentido que no decorrer da vida, por variedíssimas circunstâncias, o nosso plano educacional eliminou da nossa vida um espaço de reflexão e nós Verdade. já não estamos habituados a refletir, não é? É verdade. E precisamos de recuperar esse espaço em primeiro lugar, não é? E é tão importante o que diz, numa altura em que tecnologicamente as coisas estão a evoluir de uma forma exponencial, estamos a falar da inteligência artificial nesta altura, não é? Já falamos nós, mas isto, enfim, Sim. já quase ninguém reflete para escrever coisa nenhuma em lado nenhum. Põe os dados e aquilo vomita, assim, por muita expressão. Portanto, essa capacidade, no mundo em que a informação é em, em barda na nossa vida, não é? E que os estímulos são em barda na nossa vida, e nós às vezes até educamos os miúdos, eles têm que estar ocupados para não pensar para isso, não é? Vão para a escola, para a natação, para o ténis, para o inglês, para o francês, para tudo e tudo e tudo e tudo, e nós não temos, não criamos espaços e não nos educamos e não educamos os nossos a dizer é preciso refletir sobre. Um dos melhores castigos que existem para as crianças, do meu ponto de vista, até me provarem que eu estou enganada, é quando há uma maldade qualquer que é feita, vamos nos sentar, não é para a cama, porque a gente quer que a cama seja um espaço de prazer e não um espaço de castigo. Cantinho qualquer, uma cadeira qualquer, num determinado sítio, vamos sentar a pensar sobre o que é que aconteceu. A obrigar a parar e a refletir sobre o que é que aconteceu. E se nós às vezes fizéssemos isso connosco, eu agora vou ter que me sentar e vou ter que refletir sobre o que é que aconteceu. Uma discussão que acabou de, uma discussão qualquer que tivemos, com o marido, com a mulher, com o namorado, com o emprego, o que for. E se nós nos educássemos, deixem-me pensar, respirar, baixar a pressão, baixar mesmo a pressão, para quem tem alguma tempra ou para quem é temperamental, por exemplo, eu tenho que me vigiar nesse sentido, sou temperamental, tenho sempre o sangue na guerra, eu tenho que parar, para mim é obrigatório isso, é parar, respirar e pensar, vamos lá aqui pensar um bocadinho, nem que seja acalmar o ânimo, para que o pensamento comece a fluir conforme deve, e não esteja centrado na coisa que correu mal, não esteja com o calor da situação. Isto é uma escolha, isto é um comportamento que nós conseguimos controlar, isto é um comportamento, às vezes melhor, outras vezes pior, mas é preciso é que se vá fazendo. Portanto, esse é urgente, eu diria que era urgente fazermos isso. Com os nossos filhos, mas connosco próprios, parar um bocadinho, para. Este é um caminho. Estamos sempre agarrados a qualquer coisa. A gente já não vive sem telefone, já não vivemos sem... Temos que ter momentos de solidão, não no sentido da dor de estarmos, não estamos sozinhos, mas estamos a aprendermos a estar connosco próprios e gostarmos da Solitude. nossa solitude, de estarmos com a nossa própria companhia, gostarmos de nós próprios. Se aprendemos a gostar da nossa própria companhia, de sabermos estar sozinhos a pensar connosco, a falar connosco próprios e descobrimos coisas, às vezes não é preciso de terapeuta, é só fazer este exercício. É fazer este exercício de uma forma disciplinada e sistemática e começa a ser muito prazerosa. Eu concordo. Eu concordo e penso que as pessoas que tiverem a coragem de colocar esse hábito nas suas vidas, de pararem e ficarem um pouco consigo próprias, vão descobrir o quanto a sua companhia é a melhor companhia, A melhor companhia, é não é? verdade. É a melhor companhia. Nós somos a melhor companhia de nós Os próprios. próprios, não é? Aliás, existem, muitas vezes, ouvimos falar, tenho um vazio interior. Então, aquela pessoa, e gosta da pessoa porquê? Porque é que está apaixonado? Porque isto é um exemplo, não é? Real, não está falando, real. Preenche-me um vazio que eu tenho. É um vazio que é preenchido. O nosso trabalho terá que ser, ninguém preenche o nosso vazio. O nosso vazio, temos que olhar para ele existe, e então somos nós que temos que preencher o nosso vazio. Se ele precisa de ser preenchido, então somos nós próprios com isso. E de sermos capazes de o fazer, que é duro, não é? É duro, claro que é duro, porque temos que perceber primeiro porque é que o vazio lá está. Precisa de ser cheio de quê? A gente não sabe que o vazio é que é, também não sabe porque é que há de encher. Podemos encher como eu brinco com vinho.
Podemos, às vezes acontece, não é? Ou podemos encher com outra coisa, com outras coisas, com 1 milhão de atividades, com 1 milhão de jantares fora, com uma vida social intensíssima. Podemos, mas é um vazio, é um saco que nós enchemos para um lado e que vai ser, está furado e sai pelo outro, e o vazio continua. Portanto, só nós é que podemos consolar, se quisermos, só nós é que podemos acolher e consolar as feridas que tivemos ao longo da vida. No meu caso, as Sílvias, desde pequenina até agora, só eu é que posso consolar a Sílvia que aos 5 anos teve não sei o quê. Posso consolar. Era uma criança, na altura foi o melhor que senti o que senti e agora pronto, já passou. Isso eu posso dar a cola a mim própria, efetivamente. Porque eu não posso voltar aos 5 anos e dizer à minha mãe para dar um colo que eu precisava naquele dia, que tropecei, que não sei o quê. Não é possível voltar com o tempo atrás. Não é possível. Portanto, eu tenho que encontrar a estratégia hoje para ir preenchendo ali aquele vazio que tenho. Mas se eu não me tiver comigo próprio e não aprender a gostar da minha companhia, então isto não é possível. Esse é o primeiro caminho, efetivamente, até na nossa viagem. É o primeiro caminho, é o primeiro, é olhar e gostar de estar, saber estar sozinha, na minha bolha, na minha própria bolha, criar a minha bolha, o meu casulo, e lá dentro explorar o universo, mas gostar de estar sozinha. Não é? E de pensarmos sobre isso, não sou capaz de dar um passo se não tiver companhia. Nunca vou jantar para sozinho, não sou capaz de ir ao cinema, não sou capaz de ir às compras sozinho, não sou capaz de atravessar a rua sozinho. Coisa gira e tudo, não é? Não é evidente. Estamos aqui, às vezes, a fazer uma caricatura só para percebermos melhor as coisas. Mas às vezes começa-se com essas aprendizagens tão simples. Ser capaz de estar sozinho. Ser capaz de ir ao café sozinho. Tomar um café sozinho. Uma coisa simples da vida cotidiana. Só que cada coisinha destas pode ser uma técnica aplicada a cada um de nós. Ou seja, com uma pessoa pode ser ir ao café, estar sozinho, com outra já pode ser outro nível de outra coisa qualquer. Portanto, cada um de nós precisa do medicamento, se quisermos assim, na dose à sua medida. Se nunca fazemos, se calhar começamos por 5 minutos e num contexto que não seja muito doloroso. Portanto, isto é que tem que ser, de alguma forma, esta é a parte também do planeamento, se assim quiser, de percebermos o que é, qual é a estratégia que é melhor para aquela pessoa. Qual é a estratégia que é melhor para mim. Não é? Eu não sendo muito disciplinada, eu, Sílvia, não sou muito disciplinada, tenho a sorte de ser muito organizada, me ajuda na falta de disciplina. Portanto, estas são coisas de autoconhecimento. O meu exemplo não é melhor que ninguém, é só aquilo que eu conheço melhor e posso partilhar como quer, não é? Portanto, eu sou muito pouco disciplinada, não aprecio nada a disciplina, mas sou muito organizada e até gosto de organização. Portanto, esta parte compensa na parte da disciplina. Se eu não sou disciplinada, coisas que sejam completamente rotineiras e obrigatórias são muito difíceis para mim de aceitar e de eu integrar na minha vida. Okay? Mas se são coisas que estão encaixadas naquilo que me dá prazer, nas coisas que eu gosto de fazer, não é? Então eu consigo encontrar uma estratégia nas coisas que eu gosto de fazer que me permitem estar sozinha, neste caso, usando este exemplo comigo mesma. Em que circunstância? Eu gosto muito de fazer caminhadas. A questão não é todos os dias eu tenho que levantar às 6 da manhã com disciplina para fazer uma caminhada. Não. A questão é, quando eu faço as minhas caminhadas, independentemente do dia ou da hora que elas acontecem, eu vou-me dar ao luxo, se eu quiser escolher dizer esta palavra, não é? Não é dar ao sacrifício, é dar ao luxo, de me sentar num sítio bonito e estar 10 minutos só quieta a ouvir o que se passa à minha volta. Olhos fechados, olhos abertos, conforme eu quiser. Portanto, às vezes são pequeninas nuances que fazem toda a diferença para nós conseguirmos ser ou encontrar aquilo que precisamos encontrar. Okay? Não sei se fui clara naquilo que quis Muito bem, ilustrar, muito não é? bem, muito bem. Será a medida de cada pé. Claro, claro. Tudo começa por pequenos hábitos, não é? O primeiro passo começa sempre por pequenos hábitos. E depois a consistência e a persistência vai fazendo tudo o resto, não é? O É importante verdade. é termos a consciência de que precisamos de criar esse espaço e que merecemos ter esse espaço de convívio connosco próprias, É verdade. onde sentimos o prazer da nossa companhia, não E é? de nos acolhermos, verdadeiramente. Acolhermos a nós Onde nos próprios. acolhemos, É claro, exatamente, claro, exatamente. claro, com certeza. Acho maravilhoso.
Gostaria de colocar, nós já estamos quase ao final da nossa conversa, ficaria aqui o resto do tempo a conversar com a Silvia, acho que nunca nos faltaria Obrigada. tanto assunto. Não, não. Mas gostaria aqui também, como nós também já aflorámos, e a Silvia já aflorou aqui, o tema da espiritualidade, e eu gostaria de deixar os nossos seguidores bem informados, iria aqui colocar-lhe esta questão. Dentro da sua prática profissional, da psicologia, da hipnoterapia, desse acompanhamento que faz com todas as pessoas, dessa dedicação que entrega ao conhecimento, a estimular o autoconhecimento Uhum. do conteúdo de cada pessoa, onde e como é que a espiritualidade se encaixa e de que forma é que ela contribui para o equilíbrio, sendo que ressalvo já que aqui a espiritualidade é uma conexão e não uma religião. Nós não estamos a falar de aspectos religiosos, estamos a falar de psicologia, estamos a falar de ciência, estamos a falar de ciências humanas, nomeadamente, mas a espiritualidade nunca pode estar fora das ciências humanas. De que forma é que a Silvia nos pode explicar e a entender a espiritualidade e o contributo que ela dá para esse nosso ponto de equilíbrio? Eu acredito no ser humano que é biológico, que é social, que é psicológico e que é espiritual. Não consigo fazer uma abordagem que não vá a estas dimensões, não é? Eu tenho que olhar para o ser humano desta forma sistémica, desta forma completa, porque efetivamente existem muitas coisas que escapam à explicação da biologia, à explicação da psicologia, que estão para além, à explicação das ciências sociais, que estão para além daquilo que é um conhecimento que nesta nossa altura, nesta nossa era, é comprovável, não é? A biologia comprova-se, a psique já se comprova, a sociologia, tudo isto, tudo aquilo que foge ao método experimental e ao método das ciências, não é? Aquilo que está para além de. Fazendo sempre uma observação que para mim é importante, que é aquilo que hoje é ciência, na Idade Média era ocultismo, ou bruxaria, ou religião, ou outra coisa qualquer. Portanto, nós também não sabemos até onde é que a nossa evolução nos vai levar no sentido de comprovarmos coisas que agora apenas entendemos como crenças. E se eu acredito numa essência que o ser humano, a essência do ser humano efetivamente é amor e as coisas andam à volta do amor e da falta dele, do amor e da falta dele. Portanto, eu não consigo comprovar isto. Não é? Eu não consigo comprovar isto. Isto não é comprovável. O amor é uma coisa que não se mede, não se pesa, por exemplo. Sente-se. Não é? Sente-se. E como é que eu consigo descobrir? Como é que eu consigo medir aquilo que o outro sente, o que é que eu sinto? Isto não é tangível, não é medível. Há expressões que socialmente são aceites, há consequências, há impactos. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que nos pertencem que não são medíveis, tangíveis, que são partilháveis, mas cada um com o seu conceito e que fazem parte de nós próprios, portanto, têm de estar integrados. Basta eu falar numa questão que é o amor maior, que é aquilo que me transcende, que é aquilo que eu acredito que os outros têm, que é aquilo que eu acho que mexe as coisas, para já fazer parte de um mundo que é espiritual, porque não é cientificamente comprovável, mas que não que tem, para mim própria, na minha forma de estar e na minha forma de atuar com as pessoas, que está relacionado. E basta, às vezes, e não é preciso entrarmos por caminhos de se acreditamos na vida depois da morte ou não, se um conjunto de coisas que têm a ver com crenças espirituais, se assim quisermos, mas permite que eu tenha o acolhimento a quem acredita. Portanto, eu posso fazer um trabalho com quem acredita, porque eu também partilho algumas crenças, elas não agem diretamente na minha ação. Eu trabalho com quem não acredita e trabalho com quem acredita. Com quem acredita ou quem tem uma dimensão espiritual mais, se quiser, desperta ou mais desenvolvida ou que lhe dá mais importância, nós conseguimos ir mais fundo nas coisas.
com quem não tem. Não vamos tão fundo desse ponto de vista e tentamos compensar naquele ponto de vista que é mais, no fundo, vamos lá, mas vamos lá de outra forma. Vamos lá de outra forma. Dizemos-lhe, pomos num rótulo mais científico, mas no fundo estamos a ir lá, não é? Quando nós estamos a aumentar aquilo que é o amor, quando nós estamos a acreditar noutras dimensões que não são tangíveis para nós, nem explicáveis, nem cientificamente explicáveis, nós conseguimos. É disso que nós estamos a falar, essa dimensão espiritual. E a dimensão que todo o ser humano precisa de ter, de acreditar em algo que o transcende. É muito mais fácil viver-se acreditando em algo que nos transcende do que não acreditar. Tudo fica muito mais fechado, tudo mais obtuso, tudo mais denso. E eu faço sempre e digo sempre uma coisa que é assim: pelo menos podemos ter o benefício da dúvida. Vamos nos dar ao luxo de ter o benefício da dúvida, não é? E o benefício da dúvida também traz muita leveza nas pessoas. Não têm que lutar contra, não têm que... Nós não sabemos. Não sabemos o que é que está... Aquilo que não conseguimos medir, não conseguimos explicar, só conseguimos sentir, não é? Mais que outros. Mas se nós pensarmos, eu vi esta ilustração uma vez, fiquei com ela, guardei-a com muito, muito, muito carinho, porque me serviu para arrumar muito bem a cabeça e cair uma data de fichinhas. Foi, se nós tivermos um bebê para nascer, é? Um bebê quando está no útero da mãe, o mundo que conhece, e isto era muito interessante porque até era uma conversa entre dois irmãos gêmeos que estavam no útero da mãe. E um estava a dizer que não existia nada para além da barriga, daquele útero e daquela barriga, e o outro estava a dizer, então, mas isso existe, está ali um buraquinho de luz, está ali uma luzinha que eu vejo, e se depois, até se existir para além da barriga da mãe, então isso, onde é que nós estávamos antes e para onde é que nós vamos estar depois? E o outro dizia, não, só isto é que existe. Se nós pensarmos num bebê que está para nascer, se o bebê tivesse essa... Eu encaro a vida um bocadinho assim, desta forma, que é, isto é o que eu conheço, mas eu não posso dizer que não existe mais do que aquilo que eu conheço. O bebê conhece o útero, o cantinho do útero, é confortável, está a ser alimentado, está a ser afagado, não é? Ouve a música de uma determinada forma, as conversas de uma determinada forma, reconhece a mãe de uma determinada forma, todas essas coisas, no ambiente que apenas lhe está e naquilo que cientificamente, no nosso caso, é explicável e no ambiente onde ele está. E nascer é doloroso. Parece que sim, estudos têm sido feitos, é muito doloroso. É para a mãe, mas é para o bebê também. É doloroso. E ele nasce e vai para o desconhecido, para aquilo que não conhece, e depois de repente, afinal, isto é tudo muito maior, muito mais bonito, muito mais maravilhoso do que aquilo que eu tinha na barriga da mãe. Portanto, eu encaro a vida assim também. Há aqui este útero, esta bolha que eu vejo, e digo que há de haver ali um buraquinho de luz que para mim faz sentido que exista. É possível que exista. Eu trazendo isto para a minha prática, não é? Há um potencial também de esperança e de trabalho em cima do amor que é muito curativo, que é muito curador. E onde quem tem uma dimensão destas, que pelo menos é importante, pode ser acolhido nesse sentido. E que há uma linguagem que pode ser colocada em comum. Portanto, podemos ir mais longe do que só a questão científica, daquilo que sabemos, comprovadamente. Mas como é que nós Concordo. comprovamos? Como é que nós comprovamos o amor? Como é que nós comprovamos? Como é que nós comprovamos? Portanto, essa parte é sempre mais interesse, que é aquilo que não sabemos. Sim, mesmo que não haja uma ligação religiosa, porque não é obrigatório, mas de facto as pessoas que são mais conectadas com a transcendência, elas desenvolvem com muito mais facilidade a esperança, e a esperança é um grande impulso para a cura, não é? É outro dos motores. Amor, medo, esperança. A esperança. Não é? A Maravilhoso, esperança. É verdade, é verdade. Isso é muito bom. maravilhoso. Querida Silvia, que maravilhoso estar aqui a conversar consigo Eu é que agradeço. com uma conversa tão generosa da sua parte, da partida que está a fazer connosco, e ao mesmo tempo eu acredito que quem nos escuta, quem nos assiste, sairá daqui com certeza muito mais enriquecido, muito mais motivado para viver de uma forma muito mais feliz. Espero que sim. É o propósito Tenho sempre. a esperança que a nossa A conversa também esperança. impulsione.
Numa última pergunta, eu sei que é uma pergunta se calhar um bocadinho atrevida, Uhum. mas a Força. Sílvia, mas a Sílvia é uma pessoa cheia de coragem Tento. e vai-nos dar aqui vai-nos abrir aqui um janelão, eu acho. Cuidado com a expectativa, que às vezes as expectativas são muito altas e depois Já que seja, se for uma janelinha, nós já ficamos é satisfeitos. bom. Vou perguntar-lhe assim, Sílvia, de uma forma mesmo muito atrevida, como vê a renovação da humanidade no futuro? Eu tenho a maior das esperanças. Eu tenho que ter a maior das esperanças. E penso que estamos em caminhos completamente paralelos e polarizados. E o que é que eu quero dizer com isto? Polarizados, nós estamos neste momento a viver dos piores momentos onde eles são maus e se calhar dos melhores onde eles são bons. Ou seja, em tudo, em coisas cotidianas, estamos a ver a polarização dos muito ricos, dos muito pobres, dos muito qualificados, dos muito pouco qualificados. Estamos a ver isso só na parte mundinho, no nosso mundinho. Mas estamos a ver onde as guerras existem, elas são à série ruins, e onde existe a paz, a vontade de fazer a paz, o amor pelo outro, o ser humano tem sido capaz de coisas extraordinárias. Portanto, esta guerra invisível que está a acontecer entre o bem e o mal, se assim quiser, porque é assim pelo menos que eu a sinto, e parece-me que vem aí, então, há um conjunto de gerações de gente nova que vem com um olho diferente, com uma energia, com uma vontade de fazer com que isto vá para o lado bom, se quisermos por assim. E eu tenho uma esperança extraordinária que isto aconteça, não deixando de ter os medos de que, de que as dores de parto, não é? Eu acredito piamente que há o tubinho da luzinha que nos vai levar a uma renovação efetiva da humanidade, porque acho que é só o caminho possível. Só tenho algum receio das dores de parto. Temo que o parto possa ser muito difícil, que tenhamos que passar por situações muito más, em termos de sofrimento, para que efetivamente a renovação possa acontecer verdadeiramente. Eu olho muito para o nosso planeta como um planeta vivo e com uma identidade própria, naquilo em que eu acredito, não é? Uma força muito própria, e é fácil perceber, quase como se quisermos falar numa pessoa, a revolta que o nosso próprio planeta tem com todas as maldades que já recebeu. A revolta e está-nos a devolver, é tão simples quanto devolver todas as maldades que nós temos feito, não é? Portanto, é fácil, para mim é fácil olhar para isto, toda estas questões climáticas, aqueles acidentes, os desastres naturais que acontecem sem ninguém estar à espera num determinado momento. Há uma limpeza, há um conjunto de pessoas, vai tudo aquilo que eram certezas na vida das pessoas, tudo aquilo que era o controle da situação, a natureza mostra-nos que nós efetivamente não controlamos nada, não temos a certeza de coisa nenhuma e que o caminho tem que ser um caminho de coisas muito mais intangíveis do que propriamente as tangíveis. A natureza está-nos a dar esse movimento. E depois as pessoas também nos estão a dar esse movimento enquanto massas. Basta olhar para as guerras que acontecem, para as situações que estão a acontecer, por um lado, que nos fazem pensar que as dores de parto para alguns de nós são dores difíceis. Não seria honesta se não partilhasse aquilo que penso. Mas como tenho a esperança, no meu nome do meio costuma ser a esperança, eu tenho 4 nomes e às vezes brinco a dizer esperança pelo meio, e porque acredito piamente no ser humano e acredito piamente que o bem é sempre mais forte em todas as circunstâncias e que ao longo da história do ser humano temos sido capazes de fazer coisas terríveis, mas temos sido capazes de fazer coisas maravilhosas e de acabar com aquelas terríveis e dizer isto é terrível, vamos fazer uma coisa diferente, de outra maneira. Portanto, tenho toda a esperança que efetivamente nestas gerações novas, eu acho que eles já trazem essa energia com eles. Portanto, tenho toda a esperança. Tenho um bocadinho medo das dores de parto. Mas como também existem as epidurais, pode ser que a coisa escape, que a coisa vá ser assim tão dramático para todos nós. Portanto, acredito muito na renovação do ser humano. Porque Para senão não isso, estávamos a sequer a discutir este assunto. para isso existem os psicólogos que são Também. realmente masters nas epidurais psicológicas.
Às vezes não tem tanto efeito tão rápido, mas pronto, Bom, mas enfim, é como tudo, não é? é o que se Às arranja. vezes é preciso aumentar a dose da É o epidural, possível, exatamente, é o tudo possível, é o dependendo da possível. dor, não é? É O verdade. mais importante é que, mediante, indo novamente lá no início da nossa conversa, em que as coisas começam a existir mesmo antes de tomarem forma, então que os nossos pensamentos sejam pensamentos de pacíficos, não é? E de amor e de esperança. E começar na origem, connosco próprios Começar e na no casal ao origem. lado. Não é preciso ser com a Rússia, Sim, é claro, claro. connosco próprios e com quem temos ao lado. Connosco, porque nós Exatamente, é isso impactamos mesmo. o mundo. Cada um impacta o mundo. A Madre Teresa de Calcutá também tinha uma frase, eu sou assim muito de frases, fico com elas, que dizia assim: o oceano ser uma gota, não é? O oceano ser uma gota é um oceano à mesma, mas não é a mesma coisa. Claro, Todas as gotas contam. contam. E as nossas gotinhas todas, todo esse pensamento pacífico, pensamento amoroso, de energia amorosa, de luz, eu tenho a certeza que impacta. Não é? Da mesma maneira que nós, se entrarmos com um sorriso numa sala, numa consulta, num sítio qualquer, impacta o outro. E o outro tendencialmente responde-nos a sorrir. Portanto, há aqui este impacto de amor, se assim quisermos, que às vezes passa pela coisa mais simples do mundo, que é o sorriso. Exatamente. Portanto, são nas pequeninas coisas e no conjunto das pequeninas coisas que de facto, o resto acontece. E a forma toma a sua forma. Com certeza, com certeza. Sílvia, muito obrigada, Eu é que agradeço. É um gosto. Um gosto. por esta nossa conversa tão maravilhosa. E eu vou só perguntar, os nossos seguidores, sentindo-se inspirados, como e onde a podem encontrar? A melhor forma de me encontrarem, se quiserem, acho que podem ir ao artigo, lá ver, que tem um blog onde me podem encontrar, chama-se Magdala Gabriel, blogspot.pt, e Magdala Gabriel, só porque é uma inspiração um bocadinho pessoal, do amor de Maria Madalena e da força do Arcanjo Miguel, se assim quisermos, que são assim uma junção que eu fiz. Naquele blog encontram em partilhas de alma, partilhas de reflexões, partilhas de pensamentos, se me quiserem encontrar, e tenham lá também o meu mail. Profissionalmente, se me quiserem encontrar, eu deixo o meu e-mail, é uma forma muito simples de me contactarem, porque como eu tenho uma vida muito dispersa, não digo façam assim. Não, basta contactarem-me por e-mail e depois nós conversamos, que é Silvia F de faca, B de bola, coelho, @gmail.com. E Muito desta bem. forma, esta é a forma também muito simples de me poderem contactar. E a Na Sílvia? revista, na Progredir, como é evidente, na revista, que meia volta aparece, e lá tem no meu blog, de um ponto de vista um bocadinho mais pessoal e de escrita livre, e pelo meu e-mail, para uma forma mais pessoal de conversa ou de contacto. Sim. E também informo aqui os nossos seguidores que no final deste vídeo, na descrição do vídeo, encontram depois também todos os contactos da Sílvia, para facilitar o contacto e o acesso. Uhum. Sílvia, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer enorme, enorme conversar consigo. É que Acho que agradeço, foi uma Ana. conversa muito amorosa, muito inspiradora, muito desmistificadora, mas também muito orientadora. Foi isso que eu senti. Muito obrigada. Senti na sua energia uma energia de muito acolhimento, um acolhimento muito respeitoso, e isso de facto é muito dignificante. Obrigada. E agradeço imenso. Energia, uma energia de muito acolhimento, um acolhimento muito respeitoso, e isso de facto é muito dignificante. Obrigada. E agradeço imenso. Energia, uma energia de muito acolhimento, um acolhimento muito respeitoso, e isso de facto é muito dignificante. Obrigada. E agradeço imenso. Energia, uma energia de muito acolhimento, um acolhimento muito respeitoso, e isso de facto é muito dignificante. Obrigada. E agradeço imenso. Energia, uma energia de muito acolhimento,
um acolhimento muito respeitoso e isso de facto é muito dignificante. Obrigada, Pedro. E agradeço imenso. Energia, uma energia de muito acolhimento, um acolhimento